Olá, sejam bem-vindos a esse novo vídeo do quadro Cena Heróica, a qual eu vou estar comentando aqui o segundo episódio da série animada do Superman dos estúdios Fleischer. Para início desse vídeo aqui, eu gostaria de ressaltar, principalmente caso você esteja conhecendo o canal através deste vídeo aqui, está vendo pela primeira vez, eu vou estar recomendando para vocês estarem assistindo a review do primeiro episódio dessa série animada. Então, no caso, eu vou estar deixando um card acima, se eu lembrar, para que vocês possam acompanhar por lá. Lembrando também que eu estou reforçando justamente para vocês acompanhar esse review do primeiro episódio, até porque lá é sem spoilers e também ao final do vídeo eu explico maneiras como você consegue assistir essa animação. E ainda aproveitando essa temática sobre o vídeo anterior, eu preciso tratar de duas situações, de duas informações que ficou em falta e que preciso esclarecer para vocês neste vídeo. Primeiramente, se trata do roteirista Izzy Sparber, que inclusive está acreditado como roteirista deste episódio e também está presente como roteirista do primeiro episódio dessa série animada, que infelizmente eu esqueci de comentar durante a review, mas eu acabei colocando aí nas informações pós-produção do vídeo, ou seja, quando eu fui criar a imagem com as informações técnicas, e eu acrescentei lá. Mas como eu fiz a gravação do vídeo antes, eu acabei de mencionar a presença desse roteirista junto com o Seymour Nathan, que é o outro roteirista que colabora na produção das histórias dessa animação. E o segundo ponto que eu preciso destacar também, como vocês devem ter percebido nas informações técnicas deste vídeo, eu trouxe a informação da data de lançamento da animação. Então, como vocês podem ter visto no início do vídeo, o segundo episódio trata de ter sido lançado em novembro de 1941 e o episódio 1 foi lançado em 26 de setembro de 1941. Então, como vocês devem ter percebido, tem uma diferença ali entre 1 a quase 2 meses de produção de um episódio para outro. Nos próximos episódios, isso também vai ser mencionado na questão da data de lançamento de cada episódio, certo? Então, antes de fazer os devidos comentários sobre o que eu achei deste episódio em si, eu tinha chegado a falar no vídeo anterior, inclusive, que a partir deste estaria comentando um pouco da filmografia de cada participante desse projeto do Superman dos estúdios Fleischer. Então, para início desse assunto, acho que o melhor a se fazer é logo mencionar a primeira voz que está presente nessa animação, ou seja, do narrador. O narrador em si, aqui estamos falando do Grant Richards, que dentro da sua filmografia, ele nasceu em 21 de dezembro de 1911 e ele infelizmente veio a falecer em 4 de julho de 63. Ele tinha em torno de 51 anos quando veio a falecer, muito novo, mas que deixou alguma passagem importante, inclusive ao fazer a narração dessa animação dos estúdios Fleischer. Eu fiz até algumas anotações de trabalhos que ele tem. Isso eu puxei, inclusive, do site do IMDb. Inclusive, todas as informações que eu trago aqui, principalmente das informações técnicas, tudo eu extraio justamente do IMDb. E alguns trabalhos que eu posso mencionar aqui que são mais famosos dele no caso, um filme chamado Night of Mystery, de 1937, ou Noite do Mistério, que ele faz o papel do personagem Philo Vance e que é do diretor Ewald André Dupont. Alguns outros trabalhos que ele também chegou a fazer, inclusive séries bastante famosas, são, no caso, Han Rider, o Bonanza, o Lassie e também a série dos Intocáveis. Basicamente, uma ou outra série que ele fez apenas um episódio, ou no máximo 3 a 4 episódios, mas algum desses projetos só foi apenas um. E aqui eu cito, por exemplo, no caso do Lassie, do cachorro Lassie, que foi um dos projetos que ele só fez a participação em apenas um episódio. O interessante também é que desses materiais que ele acabou trabalhando nessas séries, alguns são bastante marcantes por duas questões. Por exemplo, Os Intocáveis é uma série
final dos anos 50 e vai até o início ali dos anos 60, e que basicamente se tornou um filme décadas depois, se não me engano, na década de 80, com o filme do Kevin Costner, em que também tem esse mesmo título. E a série Run Hide, talvez eu esteja pronunciando errado, mas ele tem um grande destaque por, inclusive até mesmo Bonança, são temáticas de faroeste, e eu destaco justamente esse Run Rider por conta da presença do lendário Clint Eastwood que está nessa série. E só para finalizar esse contexto sobre o Grant Richards fazer a narração, tem um detalhe bastante importante que vocês também devem ter percebido a diferença entre as informações técnicas do episódio passado e nesse, em que temos a presença de um tal Jackson Beck. Inclusive, ele não está acreditado na série, mas no IMDb está presente como um narrador. Aí que está a questão. Eu cheguei a revisar o começo tanto do primeiro episódio da série animada e nesse segundo episódio, basicamente é a voz do Grant Richards. Então eu devo acreditar que o Jackson Beck faz justamente no segundo episódio a voz do vilão desse episódio em específico. No caso, um outro cientista maluco. Mas o que dá a entender, de acordo com as informações que está presente de cada episódio da série do Superman, o Jackson Beck, ele basicamente está acreditado como o narrador a partir desse segundo episódio até o final da série. Então o Grant Richards só tem como crédito o primeiro episódio. Não busquei com afinco qual o motivo dele não ter sido creditado, já que entre os dois episódios a narração ainda é dele, mas por algum motivo ele só está acreditado apenas nesse primeiro episódio da série do Superman. A partir desse segundo para o último, até o final da produção dessa série animada, é o Jackson Beck. E futuramente ainda vou comentar um pouco da filmografia do Jackson Beck. Não posso dizer se vai ser no próximo episódio, mas futuramente durante essas reviews eu vou estar comentando um pouco da filmografia dele também. Após um assalto no banco da cidade realizado por um monstro metálico, Clark e Lois vão para a abertura e exibição na casa da Joyce, sendo um novo e provável alvo do vilão, sem que os bravos jornalistas saibam que há um controlador dessa criatura por trás dos panos. Bom, nesse episódio tem bastante coisa a ser comentada e eu vou tentar ser o mais breve possível nas considerações aqui. Obviamente, o primeiro destaque que tenho que fazer que é justamente o roteiro. Como eu falei no episódio anterior, no vídeo anterior, eu tinha falado que não se sabia com precisão há quanto tempo o cientista maluco estava presente na cidade, há quanto tempo ele estava agindo de maneira maldosa e quanto tempo ele estava ameaçando Metrópolis em si. E o que isso é melhorado neste episódio, até porque temos já a situação logo no início do episódio, em que é apresentado um dos robôs, ou no caso, um dos monstros mecânicos ao assaltar um banco, e o vilão principal, que seria um outro cientista maluco, ele fica de maneira obscura por boa parte do episódio e que acaba sendo revelado. Obviamente ele não tem um nome próprio, mas ele fica escondido boa parte, dando um destaque, um mistério, até porque o que chama a atenção, justamente através do título, é a presença dos robôs que causam um grande perigo na cidade. Um bom ponto para se analisar sobre essa narrativa é justamente essa questão do porquê, qual o objetivo desse cientista maluco ter criado esses robôs e qual a finalidade dele ter toda essa riqueza para ele. De maneira mais simplória, a gente pode considerar que só seja apenas por questão de almejar grande riqueza e guardar apenas para si. Mas eu tenho em mente, e consigo colocar isso de maneira particular, eu acredito que o personagem, além de querer uma riqueza própria para ele, eu acho que ele está juntando, acaba assaltando o banco e depois, que é o que acontece no desenvolvimento desse episódio, dele vir assaltar a casa das joias, é mais para a questão de custear a produção desses robôs que ele acabou produzindo. Então, acho que essa riqueza que acumulou é mais para pagar as contas da produção dos robôs que ele criou. Outras coisas também que chamam bastante atenção e que eu quero colocar como destaque nesse episódio são 3 coisinhas basicamente. Uma é a questão do Clark
trocando a roupa para se transformar em Superman na cabine telefônica, a mudança de design da Lois Lane e a apresentação do poder do Superman, que é a visão de raio-x. Esse primeiro ponto que eu gostaria de realçar é mais pela questão que foi a primeira vez que foi apresentado esse conceito do personagem fazer essa troca de uniforme através justamente dessa animação. Ou seja, basicamente, até mesmo em questão dos quadrinhos, esse conceito do super-homem trocar sua roupa na cabine telefônica não existia, a não ser por conta dessa animação. Então foi através desse episódio específico em que foi apresentada essa questão. O segundo ponto, que é a questão do design da Lois Lane, eu vou deixar disponível aí no meio da tela para vocês a diferença do design do primeiro episódio para o segundo. Inclusive, esse design que foi estabelecido a partir desse segundo episódio da série animada, ele é o que vai perdurar, né? Vai ser o design definitivo da Lois Lane nessa animação de 1941, e ela inclusive está presente como um breve easter egg na animação do Batman Cruzado Encapuzado, que foi feita pela Amazon Prime. E o terceiro ponto, que é a apresentação do poder do Superman, que é a visão de raio-x, assim como foi feito no episódio anterior, que é apresentado alguns poderes, breves poderes do Homem de Aço, que é pular mais alto que um prédio extremamente alto, né, um arranha-céu, ou sua velocidade, a sua força. Então, aqui nesse episódio, eles aproveitam para reapresentar esses poderes para quem não tinha assistido o episódio anterior e apresentar justamente esse novo poder justamente para utilizar durante o episódio, que é o que acontece ali no momento, logo após que a Lois resolve de maneira altruísta se aventurar e entrar no robô número 13, junto com para saber onde que é o calabouço do vilão. E com isso o Clark fica se perguntando de que tá a Lois, e é através disso que ele acaba descobrindo, como consequência, né? A princípio ele queria saber se as joias estavam presentes dentro daquele robô, coisa que ele consegue ver, e com um bônus a mais, a Lois Lane estava dentro desse robô também. E falando nesse robô número 13, tem uma questão bastante interessante, uma curiosidade, inclusive ao reassistir esse episódio antes de fazer a review, e foi de maneira muito rápida que eu acabei prestando atenção, foi a questão o erro durante a produção desse episódio, e que eles trocam a numeração do robô. Se vocês prestarem bastante atenção no início do episódio, em que o robô rouba todo o dinheiro no banco, se tratava do robô número 5, mas o robô que veio assaltar a casa das joias é o número 13. Mas o determinado momento em que ele acaba pousando na frente da casa das joias, e quando recebe a saraivada de balas dos seguranças e policiais que estavam protegendo o local, se vocês prestarem bastante atenção, a numeração dele troca por um breve momento para o robô número 5, sendo que na verdade o que estava ali presente era o número 13. Ou será que no caso estaria os dois robôs ao mesmo tempo, só que em diferentes funções, e isso não foi mostrado? Fica a questão aí. E como vocês sabem, eu acabo trazendo, além dos pontos positivos do episódio, eu sempre trago algum ponto negativo. E aqui ele é de maneira bem leve, não vai fazer tanta interferência no episódio. Se trata de duas situações, inclusive, bem perto do final do episódio, em que uma delas é justamente, talvez, a estupidez, o emburrecimento do vilão, né, do cientista maluco desse episódio, em que, após ter sequestrado e prendido a Lois Lane, caindo em direção a um caldeirão de metal líquido fervendo, ele ouve barulho na porta de entrada do local onde ele vive, e ao chegar no local vê que a porta dele está sendo estraçalhada pelo Superman, em que essa porta é de aço. A questão é que, mesmo ele tendo ativado os robôs, inclusive tem em torno de 27 robôs, até porque ali, revendo algumas imagens, eu vi que tem o robô até o número 27, então eu vou considerar que são 27 robôs que ele criou. Ele resolve de trancar a porta que leva até a caverna onde está esse caldeirão e a Lois Lane está caindo, com uma porta de madeira. Algo que não faz muito sentido, mesmo ele tendo ativado os robôs, mas que não faz sentido já que ele derrubou uma porta de aço anteriormente. Então é uma das questões que tira um pouco do crédito desse episódio. E o segundo ponto também é o outro emborrecimento do personagem, em que se trata
dele tentar forçar a barra, de incentivar a Lois Lane, mesmo aos poucos caindo nesse caldeirão, tentando forçar ela a revelar a localização dessas joias que ele acabou roubando da casa das joias. O problema é que, como é que a personagem ia falar, sendo que ela está amordaçada, sem a possibilidade de falar? Não teria como. Então, são esses dois pequenos pontos que, ao mesmo tempo, o personagem é bastante inteligente por ter criado robôs e ainda mais utilizar para esses feitos maléficos, mas ao mesmo tempo ele é muito burro nessa questão de perceber que existe um herói extremamente forte e que uma porta de madeira não vai impedir dele entrar, e outra que ele simplesmente queria informações, sendo que ele amordaçou uma pessoa e que não vai poder falar onde está a localização, mesmo se a pessoa quisesse. No caso da Lois, não ia querer, mas não ia poder falar, justamente porque está amordaçado. E mais um detalhezinho que eu esqueci de mencionar, e não posso esquecer, acredito eu, isso é uma opinião particular minha, essa criação dos robôs nesse episódio, com suas devidas numerações, acredito eu que pode ter sido uma influência para que futuramente, 2 décadas depois, nos quadrinhos, a criação dos robôs kryptonianos viesse a surgir. Então, isso inclusive está presente no filme de 2025 do Superman, né, que existe os robôs com suas numerações, né, 1, 2, 3 e 4, que é o mais conhecido ali do filme. Então, eu acredito que, de certa maneira, os monstros metálicos dessa série animada do Superman de 41 acabou influenciando e trazendo aos quadrinhos os robôs kryptonianos com essas numerações, inclusive. Mas é isso então, pessoal. Terminamos aqui a review. Espero que vocês tenham gostado das minhas devidas considerações. Eu gostaria de saber de vocês quais os seus pontos positivos do episódio, os pontos negativos. Gostaria que deixassem no campo dos comentários. Se você está vindo aqui pela primeira vez, como foi dito no início do vídeo, eu recomendo assistir o primeiro episódio e, já aproveitando o momento, se você acompanhou até o final desse vídeo, considere sim se inscrever no canal para acompanhar mais reviews dos demais episódios dessa série animada do Superman de 1941 dos Estúdios Flash. Mas é isso então, agradeço a companhia de cada um de vocês. Eu me chamo Pedro e você está no Watchtower Oficial, a sua biblioteca DC no YouTube.